Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinde, bem-vinda ao canal Cláudio Chaves. Hoje, dia 16 de março de 2025, por aqui com mais uma crônica dominical, e é sempre um sinônimo de privilégio ter a sua audiência, a sua companhia, com seus comentários, com as suas críticas, com a sua participação aqui no canal Cláudio Chaves. Na crônica de hoje, eu vou comentar um pouco sobre a manifestação encerrada há pouco no Rio de Janeiro, em Copacabana, convocada aí pelo ex-presidente da República e seus apoiadores, na sua campanha supostamente pela anistia. A obviedade por trás do óbvio, a verdadeira anistia. Supostamente essas pessoas estão profundamente sensibilizadas com as injustiças que vêm sendo cometidas pelo STF ao condenar as pessoas que depredaram os prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, e por isso, para corrigir essa injustiça, elas estão exigindo a anistia. E aí qualquer pessoa, até uma criança, sabe que esse processo é totalmente descabido. Primeiro porque as pessoas não foram ainda condenadas, tem um monte de gente ainda para ser julgada, então não faz sentido pedir anistia se não se sabe nem se a pessoa vai ser condenada ou absolvida. Segundo, que a alegação não é de que as pessoas não tenham cometido crime, a alegação é de que as penas estão sendo exageradas, a tipificação dos crimes está sendo incorreta. Então seria uma questão de revisão de pena e não necessariamente de perdão. Afinal de contas, por coisas muito menores, tem muita gente que está presa, que foi condenada, e ninguém está pedindo anistia. Então a questão aí seria uma adequação das penas e não necessariamente um perdão. Então a intenção é outra. A intenção por trás dessa história de anistia. Isso é um pretexto, porque na verdade o ex-presidente e seus aliados, eles nunca tiveram o menor respeito, a menor sensibilidade com os problemas das outras pessoas, mesmo aqueles que são aliados. Eles sempre se preocuparam apenas em tirar vantagem, levar vantagem em tudo, inclusive sobre a dor, sobre o problema. Não por acaso a viúva de um dos condenados, ou pelo menos preso, não sei se ele já tinha sido condenado, que faleceu na prisão, estava lá, e o presidente manipulando, e se apropriando da situação, abusando, inclusive da situação, da dor, do sentimento das pessoas, e lá fazendo propaganda, através da viúva e das filhas do rapaz que acabou falecendo na prisão. Então, essa manifestação, inclusive, ela acontece num momento bem interessante, que é quando se comemora os 40 anos da redemocratização. E aí você vê que interessante, ao mesmo tempo que se comemora 40 anos do fim da ditadura militar, começo da redemocratização, com a eleição e a posse, a eleição do Tancredo e a posse do Sarney, que o Tancredo não chegou a tomar posse, você também tem uma manifestação, não para comemorar a volta da democracia, mas sim para absolver, para deixar impune pessoas que atentaram exatamente contra a democracia. Mas as pessoas estavam desarmadas, mas foi num domingo, o presidente não estava lá, etc. Tal. É evidente que essa narrativa é uma piada, uma brincadeira. É claro que quando se fala da questão do golpe, da abolição do Estado de Direito, etc. Tal, todos os crimes estão ali tipificados, não se está falando daquela ação em si, está se falando da motivação. A pergunta óbvia é: o que motivou aquelas pessoas a fazer aquilo? Não é o que elas fizeram, não é pelo que elas fizeram, é a motivação. A condenação delas
e o que tipifica o crime, a formação de quadrilha, mas como? Sim, não tinha arma e etc. Tal, mas elas estavam sob o comando ou estavam a serviço de uma causa, e essa causa envolvia uma organização criminosa, pessoas que se organizaram, se juntaram para planejar, entre outras coisas, assassinatos de autoridade. E aquelas pessoas estavam ali para execução desse projeto. Essa é a questão da associação. Mas tem gente ali que não sabia disso? Uma porção de gente não sabia. Mas uma coisa elas sabiam, todas elas sabiam, que a democracia não comporta isso, né? Todas elas sabiam. Então todas elas estavam ali em um confronto, né, à democracia. Elas sabiam que pedir intervenção exige intervenção militar, né, confrontar a democracia, né? Elas sabiam que tentar depor ou impedir a posse, ou tentar depor um presidente eleito, empossado, é um ato antidemocrático, isso não comporta na democracia. Então, evidentemente, inocente nenhum ali era, né? Mas isso me remete, né, essa questão da manifestação supostamente pela anistia daquelas pessoas que não elas estão sendo só apenas usadas porque é conveniente pelo ex-presidente. Ele está preocupado com a anistia dele, né? Que ele sabe que vai ser condenado, né? Existem milhares de pessoas no Brasil, né, presas injustamente. Nunca houve um movimento da parte dele. Ele fazia era zombar das pessoas, dizer que era só não cometer crime que não ia ser preso, né? Ele fazia era zombar. Zombava de quem estava morrendo por falta de oxigênio, etc. E tal. Agora ele vem com essa história de anistia. Então, isso me faz lembrar também o caso do Collor. E o Collor, quando ele foi cassado, teve os direitos políticos cassados, etc. e tal, ele renunciou, mas mesmo assim foi cassado, né? Ele dizia, né, e com certa razão, que ele fora condenado pela justiça, mas ele foi absolvido pela população. Ele não queria saber da opinião da justiça, ele queria saber da opinião do eleitor, ele queria saber das pessoas. E quando ele teve os direitos políticos restaurados, quando ele voltou a ser elegível, ele foi eleito senador, né? Então, ele tinha razão no sentido de que, embora a justiça o condenasse, o tivesse condenado, mas a população o havia absolvido, né? Ou pelo menos parte da população. Então, o ex-presidente do Brasil, ele viu, né, o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, como foi que o grande ídolo dele lá, o atual presidente dos Estados Unidos, reverteu a situação. Aliás, né, querendo ou não, reconhecendo ou não, nós precisamos admitir, o golpe no Brasil só não se consumou, né? O grande ator, vamos dizer assim, que contribuiu para que o golpe não se concretizasse, por incrível e irônico que pareça, foi o ex-presidente. Foi ele, né? Porque a proposta dele, desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando ele tomou posse, no dia 31 de março, né, de 2019, já começou a circular um vídeo oficial, um vídeo que saiu de lá da presidência, do gabinete e tal, presidente, né, da Casa Civil, etc. e tal, fazendo apologia ao golpe de 64. Dali para frente não parou mais, né, as insinuações, as passeatas, as manifestações em frente a quartel, as comemorações sempre do dia 31 de março, e etc. e tal. Então a conspiração começou ali. E por que ela não se concretizou? Tá. Entre outros fatores, ela não se concretizou porque, conhecendo a figura como o pessoal das Forças Armadas conheciam, eles sabiam que não era confiável, não era uma figura confiável, né, em nenhum sentido, e por isso eles resolveram recuar, né? Eu não estou aqui afirmando que, por exemplo, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica recuaram apenas por questão
de conveniência, apenas porque não confiavam no ex-presidente, né, na época presidente, e não porque são realmente democratas. Não estou fazendo essa afirmação. O que eu estou dizendo é que ele poderia ter consumado o golpe, inclusive antes da eleição. Ele não fez porque ele não encontrou apoio suficiente, e ele não teve apoio suficiente porque ele é quem ele é. É nesse sentido que eu digo que o golpe não aconteceu graças a ele. Se fosse outro, que o comando das Forças Armadas na época confiasse, muito provavelmente o golpe teria existido. Então ele resolveu adotar uma outra estratégia, porque ele viu como foi que aconteceu nos Estados Unidos. Lá ninguém acampou em frente de quartel, né? Lá ninguém ficou xingando ministro da Suprema Corte, né? Lá ninguém colocou tanque na rua, né? Lá ninguém ficou, né? No início, o presidente que perdeu, o candidato que perdeu, adotou uma postura parecida com a dele aqui em 2021, lá nos Estados Unidos, que foi tentar impedir, né, a posse do presidente eleito, né, foi emplacar a narrativa de fraude, sem provas. Só que o presidente de lá, o ex-presidente, o que perdeu a eleição, foi chamado pelos seus conselheiros, né, pelas pessoas que o orientam, e disseram: olha, essa estratégia está totalmente errada. O que a gente precisa fazer é simplesmente voltar à presidência. É só isso, né? Ele aqui adotou uma postura totalmente diferente. Ao invés de dizer para as pessoas pararem com aquela questão de estar em frente a quartel, cuidar de se preparar para a próxima eleição, né, ele preferiu incentivar, né, a questão do golpe pela força. Não deu certo. Agora ele está adotando a mesma estratégia de lá dos Estados Unidos. Então, ele sabe que não tem chance, os advogados dele sabem que não tem chance, nem da absolvição na justiça e nem da anistia, sabem, né? A anistia é um processo longo, parece que é uma coisa simples, mas não é. Primeiro, a primeira barreira, colocar na pauta. Para começo de conversa, o presidente da Câmara pode simplesmente nem colocar em pauta o assunto. Tá, mas vamos que ele coloque. Ele vai colocar em pauta e vai para a comissão, vai passar na comissão, vai para o plenário. Vai passar no plenário? Pode passar, mas aí vai para o Senado. Ah, vai passar também no Senado. Tá, mas aí o presidente da República precisa sancionar. Ele vai sancionar uma lei para garantir a anistia de quem planejou o seu próprio assassinato? Creio que não, ele vai vetar. Vetando, volta para o Congresso. O Congresso vai derrubar o veto? Pode até... Percebe como é longo o caminho? Ah, mas se ele derrubar o veto, a justiça pode considerar a lei inconstitucional. Simples assim, né? Então não é um caminho tão fácil. Então ele sabe que não tem chance nem na justiça e nem no Congresso. E por que então ele permanece com essa cantilinária, com essa narrativa, essa lenga-lenga de anistia, de convocação de manifestação, pró-anistia e etc e tal? Por uma razão muito simples, né? E ele falou isso, né, no seu pronunciamento na manifestação de hoje, quando ele disse dê-me, né, ou deem-me, né, 50% da Câmara, 50% do Senado. Então, ali ele externalizou, né, ele tornou público, né, qual é o seu desejo, qual é a sua estratégia. Então, o que ele está fazendo, em outras palavras, é campanha eleitoral, né? Um tanto tardiamente, no sentido de que ele deveria ter desistido do golpe pela força, né, e ter trabalhado desde o início, quando ele viu que ia perder a eleição, né, ou ter trabalhado, na verdade, para ganhar a eleição em 2022 e não para simplesmente impedir, né, a eleição do outro candidato, a posse do outro candidato. Só que ele se deu conta
de que não tem como dar um golpe usando a força. Então, ele pode reverter a situação, como aconteceu nos Estados Unidos. Por isso, ele já está, né, em campanha eleitoral. Né? O que ele está tentando, eu diria até sendo bem exitoso até o momento, é manter, né, o seu eleitorado mobilizado, e evitar a debandada, evitar, né, que as pessoas desistam, né, do projeto, vão para outras legendas, para outros partidos, se pulverize, né, e então o movimento enfraqueça. Né? Basicamente, o que ele está trabalhando aqui nesse momento é para isso. Então, ele vai de capital em capital, vai de região em região do país, com essa história de anistia, mas a questão da anistia é só uma vitrine. Né? Ele sabe que não vai haver nem anulação do processo, nem absolvição, ele sabe que não vai haver anistia. Né? Mas ele precisa manter o seu povo mobilizado. Então, o que ele está fazendo é uma campanha eleitoral antecipada, e não é nem para ele ser candidato, ele sabe também que não vai ser candidato. O que ele quer, né, é, como ele falou, ter um congresso, né, com maioria nas duas casas, para que mesmo o presidente de esquerda sendo reeleito, ou um sucessor que não seja do grupo do ex-presidente, mas ele terá, né, o Congresso sob controle. Então, basicamente essa a estratégia. Vamos ver, né, o que vai acontecer, se ele vai conseguir, né, o seu intento, né, que é ter, né, metade do Congresso sob o seu controle. Né? Isso aí somente o tempo dirá. Né? Então, essa a análise, vamos dizer assim, a respeito do que aconteceu, da manifestação, né, e das intenções do ex-presidente. Você pode comentar aí, pode fazer as suas críticas, pode curtir, pode discutir, mas não deixe de discutir. Sigamos.